the moment you've all been waiting for. Olá, todo mundo! Esse aqui é o podcast Cinefilia e Companhia. Meu nome é Hugo Herz, eu tô aqui com a Juliana Varela. Oi, galera! E também com o Henrique Pires. E aí, turminha? Pessoal, hoje é o nosso primeiro episódio desse podcast que espero que tenha muitas edições. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente quer com esse podcast, coisa rápida aqui, só para vocês saberem por que a gente está aqui chegando até vocês. Mas depois também vamos falar de um filme que nós escolhemos para inaugurar o Cinefilia e Companhia, que é o filme Piece of a Woman, do Kornél Mundruczó. Desculpem que eu não sei falar húngaro, mas este é o nome do diretor. Então nós vamos falar do podcast, falar um pouquinho da gente para vocês nos conhecerem e depois a gente vai entrar aqui na discussão sobre esse filme que estreou no ano passado no Festival de Veneza. Bom, o nosso podcast é um podcast que já está amadurecendo há muito tempo, né? Então eu já tenho conversado tanto com a Juliana quanto com o Henrique sobre ter um espaço para a gente poder falar um pouco daquilo que a gente gosta tanto, que é cinema. Na verdade, a gente às vezes fica até um pouco angustiado de não poder compartilhar com os outros aquilo que a gente pensa sobre essa arte tão incrível, né? Que pega uma fatia tão grande do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, o podcast entra para isso. E até o nome dele traz no DNA aquilo que a gente pensa a respeito do que a gente vai abordar aqui. O que é, né? Cinefilia. A gente não vai falar de um tipo de filme específico, de um determinado período, de um determinado gênero, de um determinado tipo de diretor de cinematografia. Nós amamos cinema. Então, se nós amamos cinema, nós vamos falar de cinema. Queremos falar de filmes atuais? Queremos, porque tem muita coisa boa que sai agora. Mas também queremos falar de coisas antigas, porque as coisas antigas são aquelas que fizeram todos nós amarmos cinema. Queremos infectá-los com essa paixão, com esse tesão que nós temos por cinema. E por que companhia, né? Companhia porque a gente quer estar livre para, primeiro, falar do que a gente quiser. Segundo, chamar quem a gente quiser para compartilhar conosco conversas. Então, haverá episódios com convidados também e vai ser muito legal. São pessoas aqui que eu conheço, que Juliana conhece, que Henrique conhece, que tem conexão com aquilo que a gente vai discutir no episódio específico, né? Então, é a nossa companhia, né? A companhia dos cinéfilos. Então, Cinefilia e Companhia para vocês entenderem que a gente ama cinema e vai chamar todo mundo aqui para discutir isso com a gente, tá? Além disso, gente, eu acho que é importante vocês saberem um pouquinho quem somos nós, né? Então, eu já falei bastante, eu acho que agora é hora de vocês conhecerem um pouquinho os nossos outros integrantes desse podcast. Já vai se acostumando com a voz da gente, porque nós estaremos presentes aí de 15 em 15 dias, né? 2 vezes por mês, falando aqui de filmes. E aí você vai saber o que cada um de nós tem aí para oferecer para vocês. Espero que vocês se identifiquem com as nossas opiniões, com os nossos olhares, né? E se não se identificar, não tem problema, porque cinema é uma coisa tão incrível, tão bacana, que ela abre espaço para todas as opiniões. E não tem o certo ou o errado, né? O que tem aqui são as sensibilidades de cada um conversando e batendo contra ou junto com as dos outros. Ju, é contigo. Vamos lá pra fogueira. Bom, oi Hugo, Henrique, oi pessoal que está ouvindo a gente pela primeira vez, primeira de muitas. Bom, meu nome é Juliana, eu sou jornalista, trabalhei com cinema por muito tempo, fui responsável pela seção de cinema no site Guia da Semana. Escrevo, na verdade, sobre cinema desde 2009, num blog pessoal, que já teve muitos nomes, mas hoje se chama Caderno J. Então você pode acessar pelo cadernoj.com.br.
E hoje também eu pesquiso ficção científica no cinema e na literatura, num programa de mestrado. Vendo cinema, pensando sobre cinema, estudando. É isso aí. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. Enfim, é uma honra dividir essa mesa com essas duas pessoas que conhecem muito de cinema. Eu sou um ex-aluno de economia e apaixonado por cinema. Desisti desse curso do qual eu fazia para fazer aquilo que eu amava e gostava desde pequeno. Foi quando decidi fazer cinema e aqui estou, né? Isso já se passaram 20 anos, tenho algumas produções e hoje eu trabalho na O2 Filmes, uma empresa de filme publicitário e entretenimento para cinema e TV. Enfim, estamos aqui e bora lá. Meu negócio é mais falar de filme do que de mim. Obrigado, Henrique. Obrigado, Ju. Vai ser muito bom aqui estar com vocês. Vou falar muito rapidinho sobre mim. Tá? Assim como vocês, eu não sou a pessoa que fica mais confortável em falar de si, mas só para o pessoal saber, eu sou professor universitário. Eu já dou aula faz 12 anos. Dou aula na FECAP, no curso de Publicidade e Relações Públicas há 12 anos, mas também dou aula no curso de jornalismo do Mackenzie, já também há 8 anos lá, dando muitas aulas de cinema, mas também aulas de jornalismo, né? Eu sou formado em cinema pela FAAP, né? Foi onde eu conheci o Henrique, por sinal, e também em jornalismo pelo próprio Mackenzie. Também dou aula na pós-graduação da SPM, né? Dando aula de análise e criação de narrativas, ou seja, né? A minha vida é pensar cinema, é discutir cinema, é levar cinema para os meus alunos. A gente bate muito papo a respeito disso e é muito estimulante. Esse aqui vai ser mais um canal para isso. Eu tenho um canal no Instagram chamado Cine Harris, onde eu coloco algumas críticas, né? Algumas em vídeo, algumas em texto, né? Mas é em paralelo ao Cinefilia e Companhia. Tá bem? Acho que é isso, né? Já deu pra gente falar da gente, né? Agora vamos ficar livres para falar do nosso querido filme. Eu vou pedir pra Laura colocar um trechinho do trailer aqui para dar o start e aí a gente começa. I wanted the baby to decide when she wanted to come. My daughter came into this world. For the time that she did. And I can't bring her back. Vamos para a sinopse então. Marta e Sean estão prestes a ter uma nenê. No dia do parto, que será feito na casa deles, ocorre um problema e eles perdem a criança. A partir daí, haverá uma série de reações por parte de cada um dos envolvidos, todos em busca de lidar com o luto e seguir com suas vidas. O filme é o filme Pieces of a Woman. O diretor, eu já falei no início, mas eu repito o nome dele, é o Cornel Mundruczó, que já é um diretor com uma certa experiência e alguns prêmios bem importantes, bem relevantes. A gente vai bater um papo aqui a respeito dele, né? A gente deu uma pesquisada a respeito do diretor, né? Também da roteirista, né? Tem até uma coisa bem interessante no filme, né? Que a gente pode depois discutir, né? O filme começa colocando lá um filme de Cornel Mundruczó e Kata Weber. Então o filme eles colocam como sendo dos dois, o normal é só o nome do diretor, né? Eles colocam o nome dos dois. Eu acho que abre aí também algumas questões relacionadas à empatia do diretor, a reconhecimento a respeito do trabalho da argumentista, né? Então tudo isso a gente pode entrar aqui. Mas eu queria começar perguntando para vocês, assim, bem rapidamente, o que vocês acharam do filme,
A gente fala aqui rapidinho o que cada um pensou sobre o filme, o que sentiu, qual foi a interação com ele, e depois a gente vai esmiuçando, entrando em detalhes mais técnicos e o que for que a gente achar relevante. Antes de a gente começar, queria contar que o filme de hoje está colocando a Vanessa Kirby entre as favoritíssimas nessa temporada de premiações. Ela já levou o prêmio de melhor atriz em Veneza e agora concorre ao Globo de Ouro e ao SEG, que é o prêmio do Sindicato de Atores dos Estados Unidos. Esse último é um termômetro forte para o Oscar, já que são praticamente as mesmas pessoas que votam. E as chances delas são grandes, porque a atuação está realmente incrível. Mas Vanessinha vai ter que superar nada menos que Viola Davis, Carey Mulligan, Frances McDormand, Amy Adams e Andra Day. Tá fácil, não. Eu queria lançar uma pergunta para vocês. Esse filme é perda ou é relação? Se é sobre luto ou relacionamento, é isso? É, justamente. Eu acho o seguinte, eu achei um excelente filme, gostei muito da forma como o diretor conduziu, né? Acho que o roteiro ajudou a construir esse nosso imaginário dessas personagens. E o que me chamou muito a atenção, apesar de não conhecer a obra do diretor, foi a forma como ele lidou com a simbologia, né, no filme, para tratar exatamente o conflito dessa mulher, né, no caso a Marta, com os seus familiares, seja o seu marido, seja a sua mãe, enfim. Eu achei muito interessante ele começar o filme mostrando ali a ponte, e aí a gente tem o personagem, né, um recuo da câmera, e aí a gente tem o personagem do Lucien, ele já demonstrando uma certa ansiedade, né, na sua fala. E você vai percebendo que na apresentação desses personagens, que é esse começo, ela é muito bem feita pelo diretor, né? Isso me chamou muito a atenção, porque às vezes é difícil você apresentar um personagem e já passar um perfil psicológico, né? E ali você já começa a entender muito bem quem são, qual é o perfil de cada um. Eu acho que isso ajudou muito nessa construção, né, da narrativa. Enfim, acho que agora deixo para vocês falarem aí o que mais vocês acham, e vamos que vamos, senão eu vou falar tudo. Ju, e você, o que você achou? E assim, aproveita, já que você fez alguma pesquisa sobre o diretor e tal, se quiser falar, fique super à vontade. Eu confesso que eu não fiz pesquisa nenhuma. Foi só no feeling. Tudo bem. Bom, minha primeira impressão quando eu terminei de ver o filme foi bom, mas não gostei. Porque é um filme muito sofrido de assistir. Não é um filme que você, né, nossa, quero ver de novo, que delícia. Não, eu ainda assisti ao lado do meu marido e foi aquela experiência meio esquisita, né? De assistir um casal em crise e uma tragédia familiar e ficar assistindo aquilo, sentindo angustiado, aquele silêncio na sala. Enfim, é um filme que te faz se sentir mal em diversos níveis. Mas, sim, falando sobre elementos mais... curiosidades dos bastidores do filme e tudo mais, essa história de que o filme ele é assinado tanto pelo diretor, pelo Cornell, quanto pela roteirista, que é a Kata Weber, isso faz muito sentido, porque os dois são um casal, né? Eles fazem filmes juntos há 20 anos, mais ou menos, são casados e têm um filho, e eles passaram por uma experiência parecida, né? A gente não sabe detalhes, mas eles perderam também uma criança, até onde eu consegui entender, foi durante a gravidez, não foi nesse mesmo momento, mas eles tiveram uma experiência muito pessoal com isso, e ela escreveu esse roteiro inspirada nessa experiência pessoal, apesar de querer, né, trazer para a história também experiências de várias outras pessoas e outras questões que não são tão pessoais assim, mas ela escreveu a partir de sua experiência pessoal, e primeiramente como uma peça de teatro, que inclusive foi encenada na Hungria, os dois são húngaros, né, e só mais tarde isso acabou virando um filme, e é o primeiro filme dos dois em língua inglesa, nos Estados Unidos, tudo mais, apesar de que foi filmado no Canadá, mas é uma coprodução americana também.
E outro elemento também pessoal dessa história é a história da família ser sobrevivente de Holocausto. A família dela também tem essa história, também é uma terceira geração de sobrevivente. Então ela também bebeu dessa experiência pessoal para contar essa história e mostrar, especialmente essa herança de luto, né? Essa herança de trauma dentro de uma família, né? Um diálogo que mais tarde a gente pode discutir entre ela e a mãe, entra nessa história de a gente passou por outros traumas dentro dessa família, como você vai lidar com isso e tal. Então tem esse lado bastante pessoal. Então é fácil dizer que é um filme dos dois, né? É um filme de um casal mesmo. She has to pay for her incompetence. Is this about money? No, Is it about what people think? it's about you. It's about you having to face this. I am facing this. I am facing it! I am facing this! Well, I don't think you are. Um comentário à parte, essa cena entre a Virginia Kirby e a Ellen Burstyn, que a Ellen Burstyn lembra, né, toda a história da mãe dela lá. Puta. Depois a gente comenta isso, mas olha, foi incrível mesmo. Sim. Que cena. Eu particularmente tenho algumas ressalvas, né, nessa cena em específico. Ah, é? Mas como você disse, a gente fala lá na frente. Desculpa cortar. Isso, beleza. A gente pode falar logo mais. Eu também tenho minhas ressalvas com essa cena, apesar de que eu gosto muito do conteúdo desse diálogo. Eu não gosto tanto da forma como ele aconteceu. Eu não compro tanto aquela câmera aproximando no rosto e aquela coisa novela mexicana. Mas o conteúdo é muito bom. Eu achei um pouco... Né? Aliás, eu tenho essa impressão sobre o filme inteiro, de certa forma. Na verdade, é sobre a segunda parte do filme, né? Porque Pieces of a Woman é um filme em duas partes. Você tem a fatídica cena, plano sequência de 24 minutos ali no início, que é uma cena de um parto muito complicado, que é uma cena maravilhosa. Eu acho que ali é um filme incrível. E tem a segunda parte, que parece que é outro filme, e são os desdobramentos disso, tem até outro ritmo, tem, né, parece ter outra forma, outro clima e outro tudo. Eu gosto muito mais dessa primeira parte. Não sei o que vocês acham, depois de você falar a sua impressão, Hugo, da gente começar talvez falando sobre essa cena inicial. Sim. Fantástica aí. Podemos sim, acho que até é uma coisa que a gente não comentou antes, né, porque eu esqueci, enfim, né, a gente vai colocando aqui, para as pessoas saberem que a gente vai segurar os spoilers, né? Então a gente vai falar coisas do filme, e isso vai ser meio que uma constante nos nossos episódios, e a gente deixa os spoilers para o final do episódio, exatamente para quem não assistiu não se sentir desestimulado a assistir o filme, porque o que a gente mais quer, além de vocês nos escutarem, é, obviamente, que fiquem com vontade de ver o filme. Ou então que não veja, né? Se a gente falar, não veja, é ruim. Mas o que importa é não estragar a experiência de quem estiver nos escutando. Bom, entre nós três, eu fui o primeiro que assistiu a esse filme. No dia que estreou na Netflix, eu já estava lá assistindo, porque eu estava ansioso para vê-lo, porque eu sabia que ele tinha sido premiado em Veneza, sabia que a Virginia Kirby tinha recebido... Vanessa Kirby. A Vanessa... Eu escrevi Virginia aqui. Ela faz não é ela faz o papel no The Crown, faz? A irmã ela é a Margaret. Eu nunca vi The Crown, mas eu sei que ela faz. E a Vanessa Kirby, que também fez Missão Impossível, ela tá surgindo, assim, ela tá aparecendo, e ela é muito boa. E ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Veneza, batendo a Frances McDormand, né? Cá entre nós, não é fácil, tá? Mas o filme ganhou um outro prêmio que eu acho bem legal da gente falar aqui. Não sei se vocês chegaram a ver, é um prêmio chamado Arca Cinema Giovanni, que é um prêmio dado pela juventude, por um elenco de jovens que são escalados de vários países pelo festival, que tentam mostrar filmes que discutam o espírito do tempo, ou seja, filmes que falem de assuntos, de temáticas que tem a ver com o agora. E eu acho que esse filme bate muito nas discussões, em várias discussões, mas nas discussões
a respeito não só de feminismo, mas também do corpo da mulher, do respeito dentro do relacionamento, dessa questão mesmo do parto domiciliar. Tudo isso tá lá, né? Tudo isso tá lá. E ganhou. Pra vocês terem ideia, não sei se vocês sabem, mas filmes como Mar Adentro, né, que fala sobre eutanásia, ganhou esse prêmio. O Jardineiro Fiel, que fala sobre a África, sobre a exploração das farmacêuticas na África, ganhou esse prêmio. O nosso xodozinho, A Chegada, ganhou esse prêmio. Guerra ao Terror, ganhou. Enfim, Shame, aquele filme maravilhoso do Steve McQueen. Então, ele está muito bem acompanhado, né? Então é um filme que, para aquela audiência do Festival de Veneza, fala muito do agora. E eu, ao assistir esse filme, eu particularmente gostei muito. Eu gostei muito, não apenas pela trama, porque a trama, na verdade, é uma trama simples, mas eu acho que ela toca muito a gente. E aí eu volto à pergunta do Henrique, quando ele vira e fala: esse filme é sobre luto ou é sobre relacionamento, né? Ele, na verdade, é sobre os dois. Ele é sobre um relacionamento em luto. Porque, enfim, cada um daqueles personagens está vivendo o luto de uma forma diferente. E ao mostrar esse leque todo pra gente, não é que a gente vai se identificar com um ou com o outro. A gente pode até falar muito rapidamente que o personagem do Shia LaBeouf é um escrotão. Mas a gente precisa olhar para ele com um pouco mais de profundidade, porque é um cara que também não está sabendo lidar com o luto dele. Ele não justifica as atitudes que ele tem e que a gente posteriormente fala nos spoilers, mas explica. Ele mostra pra gente um cara que não sabe lidar, um cara que já chegou, como ele mesmo diz, já chegou no fundo do poço, e a gente vê o fundo do poço dele, que é diferente do fundo do poço dela, que é diferente do fundo do poço da mãe. Cada um lidou de uma forma diferente. Não, vamos procurar um bode expiatório. A outra, não, eu quero viver essa dor. Até para dar um start na nossa conversa, e a gente vai começar falando até do plano sequência, como a Ju sugeriu, mas vendo a interpretação da Vanessa Kirby, Vanessa Kirby, né, me lembrou muito a personagem da Juliette Binoche no A Liberdade Azul. Porque ela é uma personagem que pra vocês terem ideia, me impressiona muito uma entrevista que ela deu, a Juliette Binoche, naquele programa Inside the Actors Studio, em que ela relembra a interpretação dela na Liberdade Azul e ela começa a chorar durante a entrevista. Por quê? Porque ela teve que reprimir a dor dela durante o filme para mostrar uma personagem que estava lutando contra a própria dor, contra aquela dor de ter perdido a filha e o marido num acidente no início do filme, nos primeiros 2 minutos do filme. A história é esse luto que ela tenta recuperar, né? Que ela tenta não recuperar, mas superar. E o que a Vanessa Kirby faz aqui no Pieces of a Woman é, para mim, a mesma coisa num outro registro, que é outro filme, outra história, outro contexto, né? Mas também a gente percebe por trás daqueles olhos com cílios e tal, a gente percebe a dor daquela mulher. E isso mexeu muito comigo. Eu achei de uma sensibilidade imensa, e aí entramos naquela questão do filme ser dos dois. Eu não sabia, Ju, que eles já tinham passado por essa situação, mas tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Muda completamente quando você descobre isso, né? Apesar de, claro, é uma obra ficcional, né? É um trabalho, não é documental, não é nada disso, mas muda, né? Mas é um registro ficcional de algo que é completamente factual. Não o exato acontecimento, mas quantas pessoas não passam por isso, né? Quantas pessoas não se identificam com isso. Então esse filme tem muito a dizer. E aí até os simbolismos que são trazidos e que posteriormente a gente pode comentar, também dialogam com essas coisas que estamos falando aqui, né? Mas, Ju, o que você queria falar sobre o plano sequência? Plano
incrível que acontece no início do filme. Não é desde o princípio, né? Mas This is awful. I just want to have a quick listen to her heartbeat, okay? And just see how she's tolerating. Flavor, do you want to? Could you maybe just lie down here for just a second? Yeah. Can you hold my hand or my head? Yeah, of course. Just need to. Have you got the water? Yeah. I'm gonna put this on your belly. It's a little bit cold, okay? Okay. Squeeze it in. Listen. Listen. Can you hear that? It's really strong. You That's hear that? great. She sounds really good. É quando o filme engata, né? Então, eu achei curioso porque eu fui assistir o filme sabendo que tinha esse plano sequência, me preparando psicologicamente pra ver, meu Deus, eu vou ver 30 minutos de um parto. Não parecia a coisa mais divertida do mundo. Mas eu nem senti que era um plano sequência, não foi aquela coisa forçada, aquela coisa que... Mais tarde tem um outro plano sequência no filme, que é na casa da mãe, que você sente mais. A câmera fica, né, andando, passando pelas paredes, Verdade. é uma coisa um pouco que mais... a câmera treme muito numa situação que não é de tanta tensão como do parto, né? Então ela fica mais notável, né? Sim, chama mais atenção. E aqui nesse plano sequência inicial, eu não senti tanto ser um plano sequência, mas o que me chamou muito a atenção é o fato de que a câmera ela fica sempre muito focada no rosto da Vanessa Kirby. E eu esperava uma outra perspectiva, talvez. É um parto, né? O foco é aquela coisa na barriga, né? Um plano mais afastado. Mas não, o plano é sempre bem fechado, muito da barriga para cima. E você vê muito mais as expressões e os movimentos da personagem, da atriz. E isso me chama muito a atenção porque a Vanessa Kirby, por essa cena, assim, ela merece todos os prêmios do mundo, porque ela leva a gente numa jornada nesses 24 minutos que é surreal. E não é simplesmente, nossa, é dor. Não, ela passa por dor, por angústia, por náusea, xingamentos, desespero, raiva, arrependimento. Você sente no rosto dela. Imagina você colocar isso num filme, que tabu, que é a mãe tá prestes a ter uma criança e você vê no rosto dela o arrependimento de ter escolhido, sei lá, ter um filho sem anestesia, em casa, né, e passar por isso, porque é uma mãe que tá tendo o seu primeiro parto, nunca aconteceu isso antes, e o sofrimento é real, e ela não sabe o que esperar, o que tá acontecendo com o corpo dela, o que é normal, o que não é, né, então você passa junto com ela por todos esses sentimentos, por toda essa jornada emocional que é uma montanha russa e acompanha, né, que vai mudando de ambiente, né, vai da sala pro banheiro, pra banheira, aí pro quarto e tal, isso ajuda também a gente ir nessa montanha russa com ela, e no final são 24 minutos que a gente fica sem respirar, sem falar, fica aquele silêncio, aquela coisa tensa, mas não é tedioso, não é cansativo de forma alguma, porque tem muita coisa acontecendo ali nesse tempo todo. Então, pra mim, essa sequência vale o filme. A câmera, que não é apenas o plano sequência, né, mas é uma câmera que, acredito eu, não está em steady, ela deve estar na mão mesmo, né, no ombro, porque ela mexe demais, né? Eu acho que ela está no steady. Você acha? Eu acho que tem uma certa suavidade. Até porque o tipo de lente que ele está usando em alguns momentos, né? Acho que isso deve ter sido uma escolha até do fotógrafo, enfim. Mas pegando o gancho de vocês falarem, eu tenho uma visão um pouco diferente do parto dela. E não no sentido do parto em si, mas de como o diretor nos apresenta, e a roteirista nos apresentam as personagens, né? Não sei se vocês repararam que quando corta para Vanessa, no primeiro momento ela está ali se despedindo dos amigos, no trabalho. Tá na festa, né, do trabalho, né? A amiga põe a mão ali, você vê cortando um bolo, colocando... Um bebezinho no pedaço do bolo. Falando como você é sortuda, né? E aí, vários tipos de comentário. Mas a cara dela não é uma cara de quem está feliz. Em nenhum momento essa mulher está feliz.
em nenhum momento fica explícito alguma felicidade por aquilo que está acontecendo, pelo menos na minha visão. E por que eu digo isso? Quando ela sai no corredor com aquela câmera de costa, aquele corredor fechado, você só escuta ela falar caralho, do tipo, que saco, né? Ou seja, qual é a experiência de uma pessoa grávida prestes a ter um filho? A felicidade. E o que contrapõe esse momento é justamente a apresentação do Sean. Por quê? Ele está feliz, ele está ali naquele hábito do serviço. Não, faz isso, faz aquilo. O cara, pô, você está com pressa. Então, você identifica ali que ele está feliz por aquele momento. Mas ela tem alguma amargura por trás. Você não sabe o que é, você não entende. Tá no começo. Pode ter a ver com a mãe, talvez. Também, justamente, né? É isso que me levou. Então, quer dizer, quando começa a cena do parto, que eles estão ali, ela vem, aí tipo, ela tá ali, ela vai, abre a geladeira, fala que tá enjoada, e tenta fazer umas brincadeiras para tirar esse peso, talvez, um pouco dessa ansiedade. Mas a sensação que eu tive no parto inteiro era aquela coisa do tipo, eu quero ter um parto em casa. Por que disso? Né? Será que é o fato em si dessa personagem, gostar ou imaginar que isso pudesse fazer uma diferença na vida dela? Ou era o enfrentamento, né, da situação para com algum daquelas personagens que estavam ali? Né? Então eu fui sentindo isso, né? E como eu fui sentindo isso? Porque parecia a todo momento, olha, ela estourou a bolsa, bom, liga, agora vamos sentar, vamos fazer os exercícios, ok, tudo bem, isso faz parte do processo. Mas eu não sei se aquilo fica, né, de uma forma natural, né? Como a Ju comentou, e você, é magnífico a forma como ela vai expressando isso, porque não é fácil. Como que você trabalha esse sentimento de ter a filha e, ao mesmo tempo, querer que seja do seu jeito? Ou seja, isso demonstra nela um certo controle da situação. E nisso a câmera vai continuando, vai mostrando, e ela está sempre, né? E até o momento que começa a evidenciar algum problema. Quando ela é avisada de sair, ela para pensar. Mas não quer arredar o pé, né? Não quer arredar o pé. E por que não quer arredar o pé? Você falando, é interessante esse olhar, Ricão, porque realmente eu não tinha pensado nisso. Então, e tem um outro momento que me faz ter essa certeza de que ela quer dominar e controlar tudo a hora que ela está na banheira. Ele está ali conversando com ela, ela fala, vai lá ligar o som. Ou seja, porque na cabeça dela, ela projetou uma gravidez em casa, ela projetou que teria que ser assim, o marido faz isso, liga o som, ou seja, da forma que ela imaginou. Então eu já começo a sentir que é uma personagem controladora, né? Ela tem um certo domínio, ela quer ter um domínio sobre a situação. Será que ela teve alguém para puxar, Ricão? Com certeza. Né? Não sei se seria um spoiler aqui, mas não. Mas fica evidente que ela é o espelho da mãe, né? Exatamente. Mas o que mais me intrigou até o fim do parto... E por isso que elas não se bicam, né, Ricão? Justamente. Por isso que elas não se bicam. E o que mais me deixou intrigado, né, no parto foi justamente essa personagem que mostra ela blasé, amargurada no começo, um pouco, né? E depois ela vai, de um certo modo, mudando ali, né? Enfrentando aquela situação e tipo, eu vou ter o controle. Como se fosse aquela coisa, eu vou arriscar para ver, eu vou pagar para ver, acreditando que vai dominar a situação. Agora, a mise-en-scène é maravilhosa, assim, é um cuidado muito grande. Eu não sei se vocês perceberam o tom pastel do começo até o fim, seja nas roupas, seja na luz, né, seja nos elementos que estão ali, ou seja, parece que não tem vida. Tudo aquilo ali parece que não tem uma certa vida ali dentro. Pelo menos foi a forma que eu entendi, né, esse começo. Enfim, acho que é isso, né? Falei, acho que até demais. Eu não tinha reparado muito nesse começo mesmo que você fala que ela parece
em contraste claro, né, com o marido, que não é marido, é parceiro, né, eles sempre falam, é parceria, não é casamento. Mas tem esse contraste mesmo, ele aparece todo esperançoso, todo ansioso e feliz, minha filha vai ser a primeira a atravessar essa ponte e tal, e ela tá meio quietona ali na festa, meio querendo que isso acabe logo e tudo mais. Mas, por outro lado, eu senti um pouco diferente os porquês disso, né? Eu até sinto falta do filme explorar um pouco mais esses porquês, né? Por que ela escolheu fazer esse parto domiciliar, né? Por que tudo isso? Por que todas essas escolhas tão diferentes, né? Você pode entender que é talvez um jeito de controlar e de contra a tradição, né? Contra a vontade da mãe e tudo mais, mas eu também me pegou um pouco, assim, de um jeito positivo, que esse filme ele mostra primeiro sobre isso do parto humanizado, me parece uma coisa do momento, né, muito atual, tanto que ele ganhou o prêmio de um filme atual, porque está em alta essa ideia do parto humanizado, esse parto domiciliar com doula e fora do hospital e tudo mais, então é uma questão muito atual que se tem discutido, que tem crescido, e ela é uma personagem jovem que pertence a esse universo, então às vezes parte dessa escolha é simplesmente por uma influência do meio, né, me faz pensar que, poxa, é isso que está na moda, ou é isso que ela tem tido contato, até pelas redes sociais, porque se vê muito até essa ideia de que tem que ter uma música, tem que ter, né, uma coisa assim, tem todo esse encenamento, né, essa encenamento foi feito, mas essa encenação do nascimento em casa como uma coisa perfeita, como uma foto de Instagram. Justamente. Sabe? Eu imagino esse controle dela durante o parto como tentando criar essa cena perfeita que ela tinha na cabeça dela. Aí que tá. Né? Não tanto como uma coisa familiar, de provocação e necessidade de controle, mas também como uma coisa de... Né, ela teve contato com isso e ela criou essa imagem. Mas você não acha que isso que a gente pensou parecido Sim, também não pode ser uma forma de provocação? Pode ser, faz todo sentido. Faz todo sentido também, é só não fica tão claro de onde veio. É por isso que eu senti que o filme podia puxar um pouco, pelo menos um diálogo assim, de onde veio essa ideia. Porque ninguém nem questiona muito. Então, mas aí eu vou dar uma de advogado do filme aqui pra vocês. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que essas coisas todas ficam meio implícitas e elas são cabíveis de interpretação. Só que eu acho que o roteiro é muito inteligente ao não expor, e aí a palavra é expor mesmo, porque a gente pensa em diálogo expositivo, não expor uma explicação direta e óbvia para que a gente fala, então isso aconteceu por causa disso, né? O filme está se concentrando mais no pós-parto, né? Justamente. Então eu acho, Hugo, pegando o gancho do que você está falando, só para completar, o maior símbolo desse filme, por mais que ele apareça marcando, é a ponte. Exato, eu quero falar da ponte. Por que eu digo isso? Vamos pensar, qual é a função da ponte? Ligar dois pontos, né? E o filme começa como? Com a ponte sendo construída. E não apenas isso, Henrique. Sendo construída e o Sean falando que ele quer ela pronta logo. Então, justamente. Então eu entendo a Ju quando ela diz que sente falta disso. Talvez por isso que eu e a Ju, no momento da reunião familiar, quando a mãe começa a contar do problema dela para jogar na cara da filha, para mostrar que ela é valente, a gente acaba se distanciando um pouco, sentindo que é um pouco forçado. Sim. Né? Por quê? Porque a ideia do roteiro, como você disse, que é muito boa, é construir essa narrativa, né, ao longo do filme para que a gente tenha um catarse, ou seja, que é lá no fim do filme. E é por isso que eu digo que é a ponte, porque a ponte vai nos levar até lá. E ela, ao mesmo tempo, né, ela representa todos que estão ali. Deixa eu aproveitar a questão da ponte, só completar o que você está falando, Henrique. Tá. Quando eu vi o filme pela primeira vez,
A princípio, aquelas datas que aparecem me incomodaram, porque elas eram aleatórias. Aleatórias. Eu até li algumas pessoas reclamando disso também. Só que a data é o que menos importa. O que mais importa é a ponte que aparece. Justamente. E essa ponte acaba ficando meses e meses e meses incompleta. Enquanto o luto não termina, né? Então, assim, claro que tem outros elementos, como a louça suja, a semente que vai germinar, né? Vários simbolismos que ele vai colocar. E as plantas mortas também. Tem um elemento para mim que é muito importante, que é a água. Né? A água, ela está em momentos decisivos. E, inclusive, a água é o que separa a ponte. Mas, ao mesmo tempo, ela está dos dois lados. Então, enfim, aí a gente vai adentro, depois a gente vai falando. O que a gente fala, tá vendo? A discussão, se a gente quiser, vai longe. Eu queria falar uma coisa, então, aproveitando para mudar, e eu não sei se... O que me chamou atenção, eu gostei bastante da direção de arte, a preocupação com as cores e de forma sutil. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que a minha, mas, como eu comentei, a hora que apresenta os dois personagens até o fim do parto, é esse tom pastel que fica. E a partir do momento da perda da criança, ela aparece vestida de vermelho. Reparei nisso também. Eu não consegui chegar numa conclusão do porquê desse vermelho, mas me chamou muita atenção. Então, porque o vermelho ele tem algumas funções dentro da psicologia. A gente está acostumado a entender o vermelho como paixão, né? Ou como luxúria. Com poder mas também. Mas justamente, ele está relacionado a poder, conflito, né? Raiva, violência. Então, ou seja, a personagem dela, a partir daquele momento, já traz algo com aquilo na sua vestimenta. E isso me chamou muita atenção, porque é um vermelho muito forte. E é muito feliz a cena, porque coloca ela andando, com o nariz empinado, tipo, acho que 20 e poucos dias que ela tinha perdido. Ou isso, seja, 20 dias. Né, num tom, né, de tipo, não vou esmorecer. E ainda sofrendo um impacto físico, né? E ainda sofrendo impacto físico. Isso eu achei brilhante o filme mostrar. Sim, totalmente. Né, essas pequenas coisas, porque não tem, né, não é falado, não, desculpem a Cacau, ela quer participar. A Cacau é a convidada. Essa vai ser a nossa mascote. A Cacau, ela é cinéfila também, e ela protesta. Mas são duas ceninhas, né, que mostram que tem essas consequências físicas, né? Ela vai ao banheiro e você só vê ali embaixo ela tirando uma fralda, né? Justamente. Acho que não tem outro nome. E quando sai o leite, enfim, que mancha a blusa. E são pequenas coisas que, né, toda mulher que tem um filho acaba passando e nunca se fala em lugar nenhum. E ela é muito feliz, eu acho que agora, pensando aqui, como você trouxe essa novidade para mim, que a roteirista e o diretor, eles são casados. O Hugo sabe, mas eu e minha esposa tivemos uma experiência, antes de ter Alice, de 5 abortos espontâneos, né? Eles foram seguidos num prazo de 2 anos e meio. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência em relação a isso, né? A minha e da Fernanda, que no caso minha esposa, que foi muito difícil. A primeira perda, você não tem muita percepção, mas as decorrentes, aí a coisa começa a ficar mais apertada e mais difícil. E uma coisa que eu achei brilhante, né? Talvez pelo fato de eu me identificar com a roteirista, eu acho que isso foi o papel do diretor também. Não sei se vocês perceberam, mas a todo momento dela, quando começa, né, ali, ela indo trabalhar, a gente tem criança. Exatamente. Tem uma criança na pedaria da escada. Com os pais. Não, mas aí tem um momento que ela está na loja. Isso, da loja não tá, verdade. Na loja. E aí depois a criança e o vazamento do leite. E aí eu pensei, por que ele colocaria uma coisa tão óbvia, né? No sentido de que mostraria ela com esse sentimento. Mas a minha experiência da Fernanda
fez eu entender isso. Por quê? Porque quando nós começamos a perder os bebês, parece que as crianças, as roupas das crianças, no universo que a gente visitava, que a gente não reparava antes, saltava aos olhos. Então isso fez com que eu me identificasse naquilo que aquela personagem estava passando ali, vendo tudo aquilo, né? Por quê? Porque ele conseguiu trazer isso. Talvez algumas pessoas não gostem disso, mas eu achei brilhante da parte dele mostrar esses detalhes. Henrique, é um plano ou outro que já resolve o sentimento, né? Totalmente. Sim, Nada não é forçado. forçado, não é exagerado, são pequenas coisas cotidianas, não é uma super cena, né? É uma imagem, não, um olhar. Justamente. Sim. Justamente. Sim, e eu acho que isso mostra duas coisas, né? Mostra isso de que a pessoa que perdeu a criança começa a ver mais crianças e reparar mais nisso, ela entrou nesse universo, mas o corpo, ele não é um corpo de alguém que não se tornou mãe, é o corpo de mãe, que está preparado para ter uma criança, se preparou para isso e age como se tivesse. Então, é muito louca essa história, porque você vai discutir, vai ou não vai enterrar, vai, né, tem ou não tem um luto para uma criança que nunca existiu, né, no caso ali, nasceu, mas existiu fisicamente no corpo dessa mulher, né, e ainda existe depois, então isso é muito forte. E aí isso me lembra aquela fala do Sean, quando ele está com a advogada, em que ele conta a história do desabamento da ponte de Tacoma. Né? E eles nunca sabem o porquê. Que eles não sabem o porquê, mas ele vem com a história da ressonância, em que os acontecimentos, entre aspas, né? Os acontecimentos externos. Exato. Né? Então, justamente, isso que eu ia comentar. Para dizer que ele traz essas historiazinhas, né? Para refletir naquilo que cada um deles está vivendo, né? E como eu estava dizendo lá no começo, a forma como essa ressonância se dá no Sean é diferente da ressonância que dá na Marta. Então são materiais diferentes. Ela, na verdade, é muito mais forte que ele. Por todos esses fatores que você falou, que seja uma rivalidade com a mãe, seja da própria natureza dela, né? E ele é uma pessoa muito mais fraca. Não vou usar o termo frágil, mas ele é fraco. Não, mas eu acho fraco. Mas ele é fraco. Ele é fraco porque ele é um sujeito sem formação e que não tem confiança quando ele está com ela. Isso é interessante porque quando ele sai da ponte e depois ela sai do escritório, eles vão para onde? Lá para revenda de carros do cunhado. Curiosidade à parte, desculpa, Henrique, mas quem interpreta esse cara? Não sei quem é. É o Ben Safdie, que é um dos irmãos diretores do Joias Brutas, que estão começando a explodir lá verdade, que estão explodindo lá em Nova York e que tinham produção do Scorsese no Joias Brutas e que o Scorsese também está na produção desse. Mas e agora que você falando, porque eu vi eles algumas vezes, né? Enfim, agora que você falando, eu aqui... É verdade, você tem razão. Mas aí eles vão pra lá, continua, Henrique. Quando eles chegam ali, né? Ali você entende quem é a mãe. E aí ela faz uma brincadeira com ele, do tipo... Fala pra ele, como é que você vai conseguir construir a ponte a tempo se você nem chega na hora marcada? Olha como isso bate. E ele dá aquela risada sem graça, né? E aí, depois que a filha, de novo, aquele semblante blasé, pesado, assina ali os documentos junto com a mãe, aí ela fala, você tem que me agradecer. Então, espera lá, né? Como assim? Você tá dando e quer que, tipo, peça a mim? Então fica esse tintim aí. E aí, cara, tem uma frase, um diálogo que eu achei fantástico da parte do Sean, que é a hora que eles veem o carro. Ele fala, puta, né? Um carro cinza. Ele não fala puta, né? Esse tiro. Ele fala, nossa, um carro cinza, como a alma dela. Essa frase é muito boa. É muito boa, né? Então, quer dizer,
como que é interessante a gente trabalhar dentro do cinema a forma, né, que a gente lida no dia a dia, porque também às vezes a gente faz essas ironias, né, a gente traz essas coisas. São pequenos atritos, né, com a Justamente. família, que todo mundo se identifica um pouquinho em algum e momento. aí tem aquele né? momento Torna tudo mais real. constrangedor, né, em que o próprio Chris, né, o Ben Safdie, na reunião de família, vira e fala assim: nossa, meu pastor falou uma coisa tão profunda, né? Nossa, é a frase mais batida exato, de você todos fala os assim, meu tempos. Deus, cara, onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Porque é o constrangimento, a pessoa que não tem o que falar. E aí todo mundo faz aquela cara de nossa, que nossa, profundo, super deixa eu profundo. pensar mais. Que merda você fez! Exatamente. Mas é tudo, eu acho que nesse Sim. sentido, o roteiro é muito bem construído, porque ele vai juntando essas pequenas bobagenzinhas que transformam esse cotidiano em algo muito verossímil pra gente. Justamente. Por mais tendo vivido ou não uma situação como essa, a gente se identifica esses pequenos constrangimentos, incômodos, chateações que circulam esse casal, que fatalmente vai acabar tendo diversos problemas quando aparece algo tão grave como... Eu adoro, cara, diálogo, né? É uma coisa que eu gosto muito no filme, que gosto que ele seja bem trabalhado, como também é bem trabalhado uma atuação, ou como é bem trabalhado uma luz, é os diálogos. Porque os diálogos, eles têm que rebater na gente, pelo menos como eu penso, de uma forma, como eu posso dizer, construtiva, fazer você refletir, mesmo que seja um diálogo como Tarantino, né, entre dois bandidos, entendeu? Que estão falando que vai putz, olha, tem que tomar banho porque minha mulher está me enchendo o saco, enfim. Então você fala assim, tudo tem um porquê de como é exposto isso, como é isso na boca do ator, né? E nesse filme eu achei que ele é muito bem construído. Com algumas ressalvas, claro, mas aí eu acho que é também uma opinião própria, né? Enfim. Eu acho que nisso ele dá certo. Eu acho que aí cabe a gente falar um pouquinho daquela discussão entre a Marta e a Elizabeth, né? Entre a mãe e a filha, para vocês até trazerem o olhar de vocês, né? Que vocês não acharam. Eu só queria complementar uma coisa, Hugo, que é o seguinte. Eu vou aqui rapidão. Que é o seguinte, só para não deixar que talvez a gente não retome, mas é que quando eu falei do vermelho, esse vermelho vai seguir ela até o dia do julgamento. Aí no dia do julgamento... Quando ela usa azul, se eu não me engano, ela usa né? azul. E o que é o azul? Azul é o indício de esperança, de paz, de serenidade. Então ela está se preparando ali para um catarse, né? E eu achei isso muito bem interessante. E tem um momento do filme que o Sean, ele usa vermelho. É no momento em que... Eu não sei se isso vai ser spoiler ou não, mas enfim, depois vocês veem a edição. Vai. A gente pode já entrar nos spoilers, de repente. Vamos fazer isso, então? Vamos fazer assim, então. vamos colocar a vinheta dos spoilers aqui, e aí agora a gente se sente livre. Vamos lá. Pode ir, então, vamos lá. Spoilei aí tudo. Então, é aquela cena... Não, eu não sei se é, mas enfim. É quando ele tá em casa, ela chega, porque ela acabou de assinar os papéis, porque ela vai doar o corpo da lápide. E eu acho que o momento da lápide é fundamental para a decisão dela, não só pelo fato que está em si, mas por ela perceber que a mãe estava controlando a situação. E ela se incomoda com isso, porque a mãe sempre se mostrou controladora. Isso ao decorrer do filme a gente percebe. Tanto que culmina com o cheque, né? Justamente. Quando ela entra em casa, ela vai se arrumar, trocar banho, e aí ele tá ali, e ele tá o quê? De jaqueta vermelha. Mas é um vermelho mesmo, né? E aí ele vai chorando, implorar para ela não doar o corpo da menina. E aí entra a questão de quem tem uma perda.
há na psicologia explicações quando o ente querido é enterrado, naqueles primeiros dias, a sensação de quem ficou, de quem perdeu esse ente querido, é uma sensação de abandono. O corpo não consegue se desprender disso, né? O corpo, eu digo, a mente de quem ficou, é aquela coisa tipo, tá passando frio, tá lá sozinho. Você sabe que isso é um absurdo, mas ao mesmo tempo fica em você. E ele fala isso para ela. Eu não consigo aguentar minha filha naquele lugar gelado e escuro. Porque eu já Pelo amor de estive Deus, lá. e chora. E chora. Pensa. Então, poxa, aí você fala, pô, faz sentido. Por quê? Ali ele está indicando para ela que vai haver um conflito. Que se ela não ceder, haverá um conflito. Não, e aí esse descontentamento dele vai levar a duas situações que é bacana até a gente estar na parte de spoilers, porque é bom o espectador ir descobrindo. É por isso que eu sugeri. Né? Primeiro, aquela quase transa deles, em que ele força a Bah. Quase transa, quase estupro, quase o que foi aquela cena aquilo. horrível, né? Uma cena horrível. Sim. Ela completamente apática, né? E eu não tenho certeza, mas é logo depois da cena do quarto, que ela tá desmontando o quarto da menina. Em seguida. Eu acho que é em seguida desse momento. E o que torna tudo mais absurdo, né? Porque a cena é muito boa, inclusive, do quarto. Ela tá desmontando o quarto e ele pede pra ela deixar na parede o quadro do ultrassom. Isso me parece de uma crueldade tão grande que imagina você pedir pra uma mãe que acabou de perder o bebê pra ficar olhando pro ultrassom dela todo dia. Não, é surreal. E logo depois você querer que né, exista qualquer possibilidade de sexo é irreal. Porque, justamente, né? Aí tem dois lados, né? Temos o lado dele e o lado dela, porque aquele quadro, ele a todo momento ele é posto, né, de uma forma evidente, né? E ele fala no carro para ela quando ele dá, ela fala, pô, mas você pôs o lado invertido. Aí ele mostra a ansiedade, a esperança dele na menina como algo melhor dele. É isso que me passa, né? Como melhor dele. E por que como melhor dele? Porque ele colocou invertido, e aí ele fala para ela, não, minha filha não é igual às outras, minha filha vai ser diferente, né? Então, ou seja, ele depositou uma esperança na bebê de uma forma e ela de outra. É óbvio que a perda para uma mãe, e eu acho que isso só vai fazer sentido no fim do filme, né? No fim do filme, quando ela está ali e quando o advogado faz ela pensar, porque ele foi o único, de uma forma terapêutica, digamos assim, né, a fazer com que ela relembrasse aquele momento que ela não queria viver. Ela não queria, ela se alongou nesse luto, né? Ela não quis passar pelo luto. E ele passou. Isso prova em alguns momentos que quando ele tá lá, que ele pede para ela não colocar ele a bebê para doação lá para a faculdade, desculpa, ele fala isso para ela e ele vai para a ponte chorar e gritar, né? Tipo, eu não aguento isso, né? Então, como lidar com tudo isso, né? Essa perspectiva dela em relação a bebê dela, mas só vai fazer sentido no fim, naquele momento do julgamento, quando ela tem e lembra o porquê que ela estava gostando de maçã, né? Porque tem aquele momento que ela vai no supermercado, que ela pega a maçã, que ela cheira, mas você não sabe por quê. Uhum. E ela também não sabia. Uhum. E ela vai aprender a germinar a maçã, né? Eu até achei nesse momento que era simplesmente tipo, vou pegar um hobby novo, vou criar plantas, porque plantas, ok, fertilidade, vamos criar coisas vivas, mas não... Especificamente a maçã só vai fazer sentido muito depois, né? E o detalhe, que as coisas ela não acontecem de uma forma pontual, né? Não sei se vocês acham isso, mas o decorrer da maçã é interessante. Porque ela compra a maçã, aí ela vai, já é de noite, ela vai pegar o metrô e ela começa a comer a maçã. E para os gregos, né, o significado da maçã é da fertilidade.
E quando você come a maçã, na Grécia Antiga, né, os gregos clássicos, né, quando você come a maçã, ela te dá o poder da eternidade, ou seja, você não sente mais sede, você não sente mais fome, você não tem mais enfermidade. Então perceba, perceba que esse é o processo que ela vai depurando até chegar no fim. Pelo menos foi como eu vi, eu não sei. E é muito interessante esse jogo de simbolismo que ele determina a todo momento. Lembrando de outro aqui, eu vou aqui falando, hein, gente? Vocês me interrompam, por favor. Quando o Shan dá aquele grito lá na ponte, chorando, e dá aquele grito, corta para um amanhecer assim, ou naquele momento, meio do anoitecer, para o rio, e aquele monte de estilhaço de água congelada, do tipo, estraçalhou aquele ser ali. Aquilo estraçalhou ele, ou seja, esse casamento não tem mais jeito. Então, essas coisas que faz com que a gente fala, porra, é muito bem engendrado isso. Eu achei muito bem pensado, né, a forma, toda a amarra do filme, né? E aí, Henrique, culmina, né, com a cena final, que é a Sim. cena da Luciana, né, montada em cima da macieira, né, e a mãe vindo falar com ela, que na minha visão, se parece muito. é um sonho, né? É um sonho na minha visão. Não acho que seja algo factual. Mas eu acho que ficou aberto a interpretar. Então, não sei. Acho que dá a entender que, assim, não acabou o mundo, a vida continuou e não perderam as esperanças de, né, nunca mais vou ser uma mãe porque não fui uma um vez. Laço de tempo muito grande. Sim, a macieira cresceu. E você tem uma criança crescida. Acho que a vida continua. Eu acho também, eu concordo com a Ju. Eu não vi como um sonho, Hugo. É porque, olha, perceba, primeiro aparece a maçã, depois ela come a maçã, depois ela tira a semente da maçã, tá? Depois ela joga a maçã na mesa e aí num diálogo ali que ela tá com o Shan, ele fala da maçã para ela. Ele pergunta se ela vai comer. Ela pega a maçã, né? Então, ou seja, ela já começou a se identificar com aquilo, né? Aquilo já faz parte. Mas da mesma forma, a maçã, a macieira, na verdade, não aparece em nenhum momento, não faz sentido. Mas aparece ela germinando uma maçã, então ela pretende plantar Sim, em algum quanto tempo lugar. leva para virar uma macieira daquele tamanho? Mas passaram anos, tem uma criança crescida ali, não é? Achei um pouco incongruente. E a criança também não precisa ser dela, mas é uma criança subindo numa macieira que representa a macieira que ela vai plantar. Então aí, o que acontece? Aí, não sei se vocês lembram, que assim, aí quando mostra esses estilhaços ali na água, puxando, a partir dali a casa dela começa a ficar zoneada, a vida deles começam a ficar, ele trai ela, né? Depois a gente vem a descobrir isso com o brinco quando a irmã dá, né? E fica muito nítido na cena da prima, quando ele chega, ela com o cabelo, né, atrás da orelha, assim, muito bem marcado para mostrar o brinco, né? Não sei se vocês perceberam isso. Tá certo que a câmera não chega muito próximo, isso eu achei bom, porque também, tipo, né, o diretor não precisa ser tão didático, né? Justamente. Então, nesse decorrer, Hugo, a casa vai ficando suja e tal, e como você disse, naquele momento que ela sai do julgamento, que ela entendeu, e ela vai ter o luto dela revelando a foto. Aí eu pergunto para vocês, por que uma câmera fotográfica analógica, película, para ela revelar ali? Todo mundo pode falar, isso é um artifício de roteiro para poder dar esse gancho. Ter a surpresa no final. Aí eu fico me perguntando, será? Porque essa personagem, desde o começo, ela sempre planejou tudo aquilo da forma, naquele sonho que ela construiu, né? E o ato de você tirar a foto com uma câmera analógica, no caso de película, a gente está remetendo ao passado. Então essa mulher tem um problema de passado, metaforicamente, né?
que é o relacionamento dela com a mãe. Agora, voltando à macieira, eu acho que realmente não é, porque quando ela entra em casa, corta direto para a água, daí depois eu quero falar do simbolismo da água também, que eu senti, não sei se enfim, mas foi o que eu senti. Ela está enchendo um copo d'água. Em nenhum momento ela bebeu água no filme inteiro. Ela bebe um uísque, ela bebe uma água gasificada, enfim, e ela está bebendo. E você repara que vai aparecendo primeiro a água da bolsa que se rompe, né? Aí depois, se eu não me engano, é ela tomando um banho, né? Como se não, ela entrando na banheira, desculpa, a água. Aí depois ela tomando banho, né? Limpando aquilo. E por fim ela tomando a água. E a água tem essa representatividade do quê? Do nascimento, do renascimento. Da renovação. Da renovação. E aí, a hora que ela toma, ela vai lá, abre a geladeira e a maçã germinou. Ou seja, ela passou pelo... Ou seja, ela entendeu que esse processo de passagem era o processo da ponte. Era o processo que ela precisava passar. E aí a ponte está construída, né? Justamente. E a ponte está construída. Justamente nesse momento está construída. E aí, que é a hora que ela vai jogar as cinzas no rio. Entendeu? Por quê? Para a menina atravessar a ponte, como prometido. Entendeu? Ou seja, deixa-o levar, a água carrega, o tempo se encarrega, né? Que ela precisou passar por isso. Por isso que eu digo que ali, no julgamento, né? A hora que ela revela a foto, e aí ela lembrou da sensação de ter a filha no colo e o cheiro da filha, que ela viu na foto, ela tem o luto, ela chora ali. E aí ela decide, gente... O cheiro ela lembra até antes, na verdade, né? Quando o advogado pergunta. Ali. Não, sim. Mas, sim. É porque o cheiro faz ela... Catalisa tudo, né? Ele dá o início fotos, do processo, sim. Né? Nesse processo, porque ele vai questionando ela, puta, mano, o cheiro da maçã está relacionado com o que eu senti. Então a gente está falando do quê? De sentido, né? Misturado com sentido, né? No sentido de que ela iria, né? De sentimento, desculpa, do que ela viria a sentir ali. Então ali é a catarse, ali é o momento. E aí, Hugo, você que fala da macieira, mas a macieira ela também tem essa representatividade, né? Na sua ideia, vamos dizer assim, mais mítica, da fertilidade, da produtividade e, ao mesmo tempo, da paz interior ali contigo, né? Porque a maçã, ela é esférica, tem aquela ideia. Eu acho que... Só assim, eu vou usá-lo como argumento a meu favor, tá? Beleza. Não há, naquele momento, nada que demonstre que é uma continuidade da linha do tempo da história. Olha, a atriz parece de relance, mas parece a Vanessa Kirby. Eu não tenho certeza se é, porque eu não usei o vídeo. Mas não, é ela. Permita discordar. Não, é ela. Só ela, assim, mas essa paz interior que o Henrique está falando, essa transformação, essa questão mesmo da macieira representar a fertilidade e a continuidade da vida, né? Na minha cabeça, e a gente tem alguns filmes que fazem esse tipo de recurso, né? Uma imaginação ou até mesmo um sonho na cabeça dessa personagem que representa a superação dela. O fato dela ter passado por cima daquele luto. Não necessariamente ela ter tido uma filha que subiu na macieira, que estava pegando maçãs. Tá? Então, e assim... Que é um pouco piegas. Então, mas e eu acho que não tem resposta e não tem problema. Não, mas eu acho que... eu acho irrelevante se aconteceu ou não aconteceu. É mais o que ele representa. Porque as duas coisas vão dizer a mesma coisa. Né? Sim. Exato. Se aconteceu ou se é uma esperança de que aconteça, é uma ficção de qualquer forma. Ontem eu fiquei me perguntando, falei assim, mas espera lá. Será que não é? Então,
Então, aí que tá, né? Em que momento que se dá isso? Que entra essa cena? Qual é a cena anterior? Você se lembra ou não? Agora você me pegou, não vou lembrar. Não vou lembrar. É ela com a irmã e com a mãe. Ah, com a mãe. E o que sim, fica que a ali? mãe tá até esquisita, né? Ela tá Porque dando a mãe tem sinal de Alzheimer. começo Ela tá de esquecendo demência. coisas. A mãe já demonstra Sim. uma demência ali, quando eles vão preparar a reunião, que o cara fala, nossa, você deixou a chave dentro do negócio da salada. Ah, é verdade, tem esse momento. E aí ela já demonstra que ela vai ter Alzheimer, que ela está com Alzheimer, né? Sim. A irmã chega a mencionar, né? Fala, nossa, mas nossa mãe envelheceu 10 anos em 3 meses. Justamente, Isso já te dá um muito bem estado. lembrado, Ju. Tinha esse momento também. E ali, você, pela primeira vez, a nossa personagem ali, né, da Marta, ela tá com um semblante diferente. E pega na mão da mãe, tá sendo carinhosa Tá com a mais tranquila. mãe. Justamente. Então, ou seja, ela entendeu o que ela tinha que fazer. E aí, qual é a cena seguinte? A menina caminhando no campo e batendo, né? Eu esqueci como é que chama daquilo aquelas. Aquilo muito brincado de A gente soprar, adora né? soprar, né? Ou seja... Ah, o Dente dente de de leão. leão. Então, Né? muito bem, eu nunca lembro, enfim. De soprar. Então, aquilo ali representa a continuidade. Seja, se, vamos supor, essa era a ideia do diretor, aquilo seja apenas uma metáfora, um sonho, ou uma ideia, né? Uma paideia. Ou que não haja do que é a explicação. Não, mas assim é uma como ele não continuação. quis explicar outras coisas, entendeu? Justamente, mas eu acho que acaba sendo a ideia, né, de que ela vai continuar a vida dela. Agora, se é verdade ou não, talvez não fará diferença, né? Não importa, exato, é irrelevante. Irrelevante. Uhum. Agora, 2 coisas que eu pensei ouvindo você falar, Henrique, que eu me toquei agora. Primeiro, a gente tá falando tanto da maçã, e a gente falou que a cor da Marta, a maior parte do filme é vermelho. E tá ali diretamente relacionado. Ela tá vestida de maçã ali, aquele vermelhão bem, bem vivo ali. Pra mim, não é por acaso. Não é mesmo. E outra coisa, não. você falou aí que o filme ele tem essa ideia de que o tempo vai fazer as coisas passarem, mas a frase que a gente tava rindo, que o cunhado fala, que era brega, meu pastor falou uma frase de efeito, era justamente essa: o tempo cura todas as feridas. Olha só. Quer dizer, ele faz uma piada com ele mesmo, ela, roteirista, enfim, faz uma piada com o próprio filme, porque o filme tá dizendo isso de uma forma muito mais sutil do que o pastor, mas essa é a mensagem. Não, sim, mas é por isso que eu acho que a gente está discutindo isso, né? A gente agora está nessa fase de discutir o filme. E o vermelho, eu não disse em momento algum que é pelo acaso. Pelo contrário, eu acho que é propósito. Não, de forma alguma. Mas só agora que eu fiz essa relação, assim, pensando na macieira, na maçã vermelhinha lá, eu falei, gente... Eu levei muito mais a relação do vermelho, muito mais na relação entre os conflitos, os sentimentos, né? Entre as personagens. E voltando a essa questão que a gente fala do tempo, não adianta. Por mais que seja aquilo, aquele outro, né? O tempo, você tem que passar, não adianta. A gente não consegue pular a fase, como ela tentou pular a fase. A Marta tenta o tempo inteiro não passar por aquilo, né? Uma pessoa que com 20 dias e perder a filha, né, da forma que foi, ela não, voltar a trabalhar é algo de tipo, não vou passar por isso, eu sou mais forte do que isso. Mas só que não tem jeito, você tem que passar, né? Pessoal, eu acho que a nossa discussão está muito boa, mas eu acho que chegou a hora da gente dar aquela encerrada. A gente ainda tem as nossas dicas aqui para passar para o público, né? Então, eu só queria terminar com vocês fazendo últimas considerações e aquilo que a gente conversou antes, né? De você recomenda o filme, você não recomenda o filme, o que vocês gostariam de terminar. Eu já falo o meu aqui. Eu recomendo muito o filme. O pessoal deve ter percebido que tem muitas camadas aqui a serem percebidas. Então, o meu veredito final é: assistam ao filme. Ju, o que você teria a dizer para finalizar? Olha, eu
Eu meio que mantenho a minha opinião inicial, assim, tipo, é um excelente filme, então veja se você é cinéfilo, se você quer ver um filme de qualidade, mas eu não recomendo pra todo mundo, eu não recomendo como um filme pra você passar o tempo, aquele filme, não. Ele é um filme difícil, ele é um filme pesado, prepare-se, né, porque ele é uma jornada aí bem complicada, então não vou deixar uma recomendação, assista, porque é uma tortura, mas é um bom filme. Henrique. Achei um excelente filme, né? Me fez pensar muita coisa. Porém, eu acho que o cuidado do filme me chama a atenção, tanto na direção, como no roteiro, como na fotografia, né? Que a gente acabou não comentando, trilha também é ótima, né? Enfim. Mas que é do Howard Shore, né? Sim, do Howard Shore. Você comentou comigo, eu fui dar uma olhada. Famosérrimo, experientíssimo, o cara do Senhor dos Anéis. E eu recomendo sim o filme. Acho que a Ju tem razão ao dizer que é um filme muito pesado, dependendo da situação, de quem estiver assistindo, pode não ter uma experiência muito boa. Acredito que esse filme tem um pouquinho aí, ou talvez bastante, de Haneke, né? Ele é mais leve que o Haneke. É mais leve. Mas por isso que eu falei tem um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouco do sadismo. Mas eu não sei se é sadismo. Eu acho que... Não é sádico. Eu acho que é essa questão que todos nós temos que ele passar. É cru. Não adianta. Todos nós vamos passar. Eu acho ele um pouco excessivo. Assim, não no tema principal dele, assim, de perda de criança, é um tema pesado em si, mas ele acrescenta vários outros temas pesados em cima desse. E isso que pra mim descompensou um pouquinho. Ele acrescenta várias questões que são super dramáticas em cima de um tema que sozinho já seria. E eu bastante. Acho que a bebê, quando ela diz ali no fim, né, mesmo que ela tenha vivido por alguns segundos, não é o tema principal do filme. Fiquei com essa impressão. A Nenê, ela é apenas um momento de colisão entre esse mundo estilhaçado dessa família, né? E é a partir dela, como nascimento e renascimento, ao meu ver, como imagino que ele tenha pensado, pode ser um devaneio meu, enfim, é essa trajetória, essa depuração, uma espécie de purgatório, né, da nossa personagem, né, da Marta, ou seja, ela ter que passar e lidar com tudo o que ela sempre escondeu, o que ela sempre deixou para trás através dessa filha dela. Então, acredito, né, que as pessoas devam assistir, mas com recomendações, restrições médicas. Com cuidado, né? Com cuidado. Exato. Valeu, gente. Bom, agora a gente tem um outro momento aqui do nosso podcast em que a gente coloca algumas recomendações, algumas dicas culturais para os nossos ouvintes. Isso pode ser as coisas mais variadas possíveis, pode ter ligação com o que a gente está discutindo no dia, pode não ter, é livre, nem sempre vai ter essas dicas, nem sempre vão ser todos que darão dicas, então sempre aguardem que de alguma forma falaremos algum bônus no final dos episódios, tá? Então... Bônus stage. Bônus, exatamente. Ju, você tem uma recomendação pra gente, né? Você quer falar pra gente, por favor? Tenho sim. Na verdade, esse filme me fez lembrar de outro que tem uma temática parecida, mas uma abordagem muito diferente. Será? É um filme que ele chegou no Brasil com um nome bastante brega, de Dois Lados do Amor. Mas o nome original dele tem um outro que eu acho que eu sei qual você tá pensando. Mas o nome original dele era The Disappearance of Eleanor Rigby.
E só pelo nome eu já quis ver, assim. Mas ele é de uns anos atrás e ele foi concebido como 2 filmes, na verdade. Então, cada filme teria o ponto de vista de um dos personagens, e é um casal, lidando também com um trauma, com uma perda. Então, cada um dos filmes conta a mesma história exatamente, só que do ponto de vista de cada um deles, e os dois lidando com o luto da sua própria forma. Então, assim, ele se conversa muito com esse filme de hoje, mas de uma forma mais delicada, eu diria. O problema é que, na hora de lançar comercialmente, o filme foi obrigado a ser cortado e virar uma única versão meio Frankenstein, que foi essa que chegou ao Brasil. Mas ainda existem as versões originais, os 2 lados. Eu não encontrei em nenhum streaming atualmente, mas quem for bom de pesquisa aí vai encontrar The Disappearance of Eleanor Rigby. O povo dá um jeito de achar, viu? Sim, é com a Jessica Chastain e o James McAvoy, e o diretor e roteirista é o Ned Benson. Adoro James que McAvoy. está fazendo o roteiro da Viúva Negra. Pois é, eu sou apaixonada por ele também. Fui ver por ele, mas a Chastain também tá fantástica. Eu acho ele fantástico. Enfim, eu acho ele um ator inglês de top de linha. A Jessica Chastain também é incrível. Não, os 2 juntos é assim, você não sabe pra onde olhar. O filme é demais. Fica a dica. Henrique, você tem aí? Bom, a minha dica vai um pouco diferente do que a gente está discutindo aqui. Eu queria indicar o canal de um amigo e irmão também, né? Irmão de coração, como o Hugo e agora a Ju. O canal dele é o próprio nome, né? Enfim, tá no YouTube, chama Flávio Ricardo Vassoler. Ele é escritor, ele é um intelectual, né, e professor. Enfim, a especialidade dele é em literatura, mas ele dialoga muito com cinema, né? E esse ano ele decidiu fazer o canal no YouTube. Então ele está dedicando a vida dele a ser youtuber, né? Que beleza! Mas trazendo toda a bagagem, né? Tem esse povo aí que resolve fazer podcast também, né? O povo é tudo doido. Pois é, YouTube, já passamos por isso. E ele faz resenhas de filme, e ele tem algo muito interessante que eu gosto muito para uma discussão, que é a comunicação comparada, né? Como que a gente pode pegar outros meios para fazer uma convergência com aquilo que a gente está discutindo, ou pensando, ou falando, enfim. E ele faz isso de uma maneira muito legal. É muito bacana. A especialidade dele é um autor de literatura que eu amo, para mim é o melhor de todos. Enfim, existe bastante gente boa também, claro, que é o Dostoiévski, né? Então a carreira dele, né, os estudos dele, a formação dele é em cima. É aquele que você veio fazer o curso aqui em São Paulo, né? Justamente. Aí eu acabei ficando muito amigo dele, né? Fiquei muito amigo dele. E assim, o bacana é que, além dele trazer a literatura, ele também traz muita coisa sobre filmes, né? E com um olhar diferente do nosso. E isso eu acho bacana, né? Essa pluralidade. Então fica aqui minha dica, Flávio Ricardo Vassoler. É, né? Fácil de achar, viu? Eu procurei agora no Google aqui, você escreve Flávio Ricardo, já aparece. Ele... Vou seguir. Inclusive ele escreve para a Folha, ele escreve para o Estadão, ele também escreve para Veja, enfim. É um cara bem bacana, um irmãozão. Vale a pena. É isso aí, fica a minha dica. Legal. Eu trouxe uma dica também. Eu fui menos original que vocês. Eu peguei um outro filme do mesmo diretor do Piece of a Woman. Eu, ao pesquisar o Cornel Mundruczó, eu vi que ele é um cara muito premiado. Os curtas dele, premiados em Cannes, premiados em vários lugares. E aí ele faz alguns longas. Um dos longas dele se chama Deus Branco. Deus Branco. E é um filme distópico. Ganhou o prêmio de Cannes do Um Certo Olhar, que é, digamos que o lado B do festival, né? Tem os filmes em competição e tem o Certo Olhar, que o nosso filme A Vida Invisível ganhou, né, há um ano atrás. E
E é um filme que daí eu fui atrás para dar uma olhada. Eu vi que tinha no YouTube e no Google pago, né? Paga lá R$12,90 para assistir, mas eu sou colecionador de filmes, né? Vocês sabem bem. Então eu fui comprar o filme. Ontem mesmo saí, quebrei a quarentena, botei meu escafandro, entrei na loja e comprei, porque ele saiu pela Imovision, que é uma distribuidora bem bacana que a gente tem. Eles são né? ótimos. Eles lançaram não com o nome de Deus Branco, eles lançaram com o nome White God, que nem é o nome original, porque ele é na Hungria, ainda é em húngaro mesmo. O roteiro é da esposa do Cornell. É um filme, como eu estava dizendo, distópico numa sociedade em que, na verdade, os cachorros são meio colocados como a pior coisa dentro da sociedade. Eles são jogados para abrigos. Você, para ter cachorro, você tem que pagar uma taxa. Todo mundo que vê os animais olham com uma certa aversão, reclamam, acham ruim, denunciam. Ou enfim, os cachorros é uma grande metáfora. É um filme que vai discutir mesmo as questões políticas europeias, xenofobia, preconceito, extrema-direita, né, o fascismo em ascensão. Tudo isso está dentro desse filme. Só que assim, gente, vocês estavam falando que o Pieces não é para qualquer um. White God não é mesmo para qualquer um. É um filme extremamente duro. Pesado. Extremamente cru e pesado. Mas é um filme que vale a pena ver por aquilo que ele está querendo transmitir. É uma história muito simples de uma menina que tem um cachorro, o pai dela faz ela se livrar do cachorro de uma forma muito grave e esse cachorro acaba sendo pego para virar um cachorro de rinha. Então vai ter um cara que vai treinar esse cachorro, que é um cachorro todo doce, bonitinho, e o bicho vai virar um monstro. Eu assistindo ontem, me lembrei muito do Spartacus, porque o cachorro depois vai liderar, isso não é spoiler, vai liderar uma revolta dos cachorros para detonar todos aqueles que de alguma forma fizeram mal para eles. E isso quero assistir. Isso filmado de uma forma absurda. Sabe o que eu lembrei agora, você falando? A Planeta dos Macacos, A Origem. Mas não, é óbvio, tô falando de um filme, mas os cachorros não falam. Filme da não, eu sei. É filme da Moranguinho, mas a temática tá mesmo, eu vou liderar uma revolta, né? Mas, cara, os cachorros não tem CGI, é tudo treinado. O cachorro é muito maltratado, mas muito maltratado. É porrada no cachorro, que você vê, né? Quer dizer, gente, mas não quero mais assistir. Né? Então, mas ele é muito bem montado, porque não tem crueldade com os animais. Eu fui pesquisar. É uma treinadora de animais que fez vários filmes nos Estados Unidos, em Hollywood. E ela, eu esqueci o nome dela, me perdoe, não anotei, mas vocês podem encontrar. Procura lá, Treinamento de Cães do White God, né? E eles treinaram 200 cachorros. Tanto que ganhou em Cannes também o prêmio que dão para melhor interpretação de animais. Todo ano tem, né? Sensacional. E ganhou o prêmio para o elenco de animais desse filme. E assim, é muito impressionante, gente. É muito impressionante, mas tem uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, não vou aguentar ver isso. Não vou aguentar porque é muita crueldade. Mas assim, cinema, é ilusão, eles criam essa ilusão, né? É um filme atual. Antigamente tinha muita crueldade. Enfim, eu vi esses dias Uma Longa Caminhada, os caras estão dando tiro na bicharada, entendeu? Não dá. Mas nesse aqui não. Amores Perros, então, né? Amores Perros, é duro, né? E aqui nesse é um filme assim, esse filme sim é Haneke, Henrique. Esse é Haneke. Esse aí vai estar no nível de crueldade e sadismo que o Haneke traz pra gente. Enfim, eu queria dar essa dica, mais um filme desse cara pra gente assistir. Tá bom? Podemos encerrar, pessoal? Poxa, acabou! Fazer o quê, né? Bom, então eu vou finalizar aqui o nosso episódio. Muito obrigado pela participação de vocês. Queria aqui me despedir do Henrique Pires. Tchau, galera. Tchau, Ju. Tchau, Gão. E a Juliana Varela. Tchau, gente. Até daqui a 15 dias.
Esse episódio foi editado pela querida Laura Videira. Meu nome é Hugo Harris e espero encontrá-los nas próximas edições desse podcast Cinefilia e Companhia. Gente, beijo pra todos. Tchau!